aqui em mais uma live do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas. Essa é a live número 10. Vocês podem conferir todas as demais lives aí que ficam todas registradas no Instagram do CEAF-AM. Eu agradeço, sou promotora Romina Carvalho, coordenadora da Infância e Juventude. Hoje nós vamos tratar desse importante tema. Agradeço o convite, o espaço. Vamos tratar hoje desse importante tema, direitos fundamentais de crianças e adolescentes, principalmente nesse tempo de pandemia do Covid-19. Temos como convidada a nobre colega Leane Fiuza, que eu muito admiro, lá do estado do Pará, coordenadora do CAUIJ, lá do estado do Pará. Nós vamos recebê-la agora. Boa tarde, Leane. Boa tarde, Romina. Tudo bem? Imensa alegria recebê-la. Igualmente, também agradeço o convite, mesmo conhecendo você virtualmente. É uma honra, é um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo com você. Quero dizer que eu já lhe conheço, eu tive a honra de lhe ouvir. Você veio aqui no Amazonas falar no encontro. Isso. Me inspirou muito. Foi no Pacto. Isso, você veio falar sobre a primeira infância e a sua conversa, as suas palavras me inspiraram muito. Eu estava começando a minha função como coordenadora e toda a sua conversa, suas palavras me inspiraram muito. Foi por isso também que eu, desde então, fiquei com essa vontade de ouvir e trazer para falar para todos os nossos colegas, para todos os nossos colegas promotores do interior, porque como coordenadora eu tenho essa vocação e esse desejo de fomentar essa paixão nos colegas promotores, principalmente do interior, e eu sei que seu trabalho é esse. Sim. Pelo que eu ouvi lá. E é uma honra conversar com você hoje. Nós queremos ouvir sobre suas boas práticas no Ministério Público do Pará, principalmente nesse contexto de pandemia, onde estamos vivendo um momento tão triste para a infância. Nossos meninos e meninas sendo tão massacrados nesse momento tão difícil, expostos à violência sexual, ao tráfico de drogas, as crianças refugiadas que nós enfrentamos aqui, a questão das crianças refugiadas em rua, os indígenas do Uarau, acompanhem o seu trabalho, nós aqui nos inspiramos muito no seu trabalho e queremos ouvir as suas palavras sobre isso. A palavra é sua, Leane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A pandemia aqui no estado do Pará nos impactou justamente às vésperas de um evento que o Centro de Apoio da Infância ia realizar sobre a temática do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Era no dia 13 de março. No dia 12, eu fui surpreendida com a informação do meu centro de estudos de que deveria cancelar a realização no dia seguinte do evento. Eu até tentei resistir e tentei argumentar pela realização, mas já tinha vindo indicativo do Conselho Nacional, do Ministério Público, no sentido de que a gente se preparasse para essa eventual suspensão presencial de nossas atividades. E eu fiquei muito triste, porque tinha construído todo o encontro com base exatamente no seminário que nós tivemos aí em Manaus sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância do CNJ. Eu tinha estruturado o evento daqui nos eixos da saúde, educação e assistência. E na semana subsequente, a partir do dia 18 de março, nós tivemos a decretação do distanciamento social, a suspensão das atividades do poder público, incluindo aí das atividades do Ministério Público. E foi tudo, então, a partir dessas 2 últimas semanas do mês de março. Do ponto de vista pessoal, para mim foi um impacto imenso. Tenho a minha mãe é idosa, tem 81 anos, com estado avançado de Alzheimer, e eu me vi, de fato, sem nenhuma retaguarda de apoio doméstico, já que as pessoas que me auxiliam também ficaram resguardadas em suas residências. E aí eu tive que me adaptar, como a todos nós,
com os cuidados da minha mãe, que são 24 horas ininterruptos, e mais a questão do nosso trabalho remoto, e também de enfrentamento de questões tão sérias como as que você pontuou, da proteção à população infanto-juvenil nesse contexto, porque, apesar de, num primeiro momento, se considerar que crianças e adolescentes não seriam um público específico de risco no contexto da pandemia, nós, de imediato, verificamos que eles iriam sofrer, mesmo que indiretamente, toda a repercussão das medidas de isolamento social que foram necessárias durante, e continuam sendo, inclusive, necessárias durante esse contexto de crise sanitária para poder conter os índices de contaminação. E aí, de fato, veio todo aquele incremento das atividades virtuais. Nós tivemos que começar a baixar todos os aplicativos possíveis de reuniões, de videoconferência. Acabamos ampliando nossos canais de comunicação interna, telefônicos, WhatsApp, e dessas reuniões por videoconferência, como a gente está, esses eventos também virtuais. Tivemos que interromper todo o trabalho de articulação, de reuniões com a rede, que a gente tinha estabelecido um projeto aqui de reuniões ampliadas com as redes dos municípios para tratar da questão de garantia de direitos de crianças e adolescentes, isso foi interrompido. Mas, em suma, com a pandemia, além desses aspectos negativos, de nós termos que nos isolar, do distanciamento, vieram também os pontos positivos, que foi a aproximação, mesmo que por meio virtual, de muitos grupos sociais que até então nós não tínhamos contato. Então, no primeiro momento, o foco foi todo para a questão da saúde, tanto dos grupos de risco, como das crianças e adolescentes, no contexto, por exemplo, da vacinação, que nós sabíamos que iria sofrer grandes impactos, que as famílias não iriam se preocupar com a vacinação de crianças e adolescentes nesse contexto da pandemia. Nós nos preocupamos também com a questão da violência, que, logicamente, se acirrou no contexto do confinamento domiciliar, crianças e adolescentes que já eram submetidos a agressões no ambiente doméstico, por certo, tiveram esse quadro muito mais agravado, e crianças e adolescentes que não vivenciavam esse tipo de situação também começaram a enfrentar. Você tocou no ponto da questão das crianças refugiadas, inclusive dos venezuelanos indígenas uaraus. Esse foi um ponto também que, de imediato, nós nos preocupamos aqui, os grupos socialmente vulneráveis. Nós sabíamos que a população infanto-juvenil iria sofrer toda essa repercussão, mas que, com toda certeza, as crianças e adolescentes dos grupos excluídos socialmente ou que enfrentassem contextos de vulnerabilidade, como é o caso das crianças refugiadas, elas necessitariam de uma proteção mais específica. Então, também nesse primeiro momento, nós tivemos uma preocupação de uma articulação com os órgãos da assistência social para uma força-tarefa de atendimento para esse público. Então, eu mexi aqui sem querer. População de rua, né, que estaria muito suscetível à contaminação. Os refugiados, tanto os que estavam em situação de rua ou em situação de moradia bastante precária, e nós conseguimos, logo no início da pandemia, a articulação tanto com as instituições de defesa desses grupos, que é o caso do Alto Comissariado da ONU, o Acnu para refugiados, em parceria com, no caso, o município de Belém, que é onde está o maior contingente desses refugiados, e com o governo do Estado. Nós conseguimos o remanejamento dessas pessoas que estavam em condições precárias de moradia, tanto para estádios, né, que foram adaptados numa situação provisória de acolhimento, como também da própria estruturação de abrigos em escolas que estavam sem as atividades para acolher essas pessoas. E, felizmente, isso trouxe resultados muito positivos, que foi resguardar, não que eles não tenham sido contaminados, alguns integrantes desse grupo, pelo novo coronavírus, mas eu tenho certeza que, se essas providências não tivessem sido adotadas, a repercussão seria muito mais negativa. Tivemos também, eu não sei se vocês tiveram aí, muita demanda com relação à atividade dos conselhos tutelares. Sim. Porque nessa questão de quais atividades seriam consideradas essenciais, quais as que deveriam e poderiam permanecer em situação de atendimento remoto, veio à tona a questão do conselho tutelar. E muitos colegas nos encaminhavam dúvidas. Olha, o conselho tutelar está trabalhando remotamente, como é que eu faço?
Leane, aqui o Conselho Tutelar quase todo é composto por pessoas idosas ou de grupo de risco. Aí nós também, depois da nota técnica específica com relação às populações vulneráveis... Providenciar os equipamentos de proteção para os conselheiros. Nós emitimos uma nota técnica, até divergindo de outras notas emitidas pelo país, mas considerando o nosso contexto, né, Romina, é bom que a gente coloque aqui, está sendo gravado, que nós somos um país dentro de um país. Nós que moramos aqui na região amazônica, que nós, amazônidas, a gente pode se intitular assim, nós sabemos melhor do que ninguém todos os desafios que nós e o nosso povo enfrenta cotidianamente para superar e sobreviver em meio a tantas realidades de exclusão, inclusive do ponto de vista nacional. E aí eu me posicionei de que o Conselho Tutelar, de fato, também precisava ser resguardado no contexto da pandemia, que ele não é um órgão de atendimento direto para encaminhamento de proteção na área socioassistencial, que, na verdade, deveria haver a retaguarda dos equipamentos de assistência e fortalecimento, esses sim, de natureza essencial, juntamente com a questão do atendimento à saúde. Eles teriam direito, sim, logicamente, também ao trabalho remoto e home office dos seus membros que estivessem na condição de grupo de risco, com a manutenção de plantão, tal como o Ministério Público e os outros órgãos do sistema de justiça atuaram e vêm atuando. E, em seguida, Romina, vem a questão que agora é o ponto do dia, né, o ponto de pauta, que é a questão, acho que vocês já enfrentaram aí, a gente está enfrentando aqui, a questão do retorno das atividades escolares. Então, se no primeiro momento a nossa preocupação foi em garantir a alimentação escolar, numa percepção de que, de fato, muitas crianças e adolescentes dependem para a sua nutrição e desenvolvimento saudável da merenda escolar, foi garantir que os governos continuassem mantendo, mesmo durante o período de suspensão essa fase das atividades escolares, o que é essencial à vida e à saúde, que eram os dois direitos fundamentais básicos a serem resguardados no contexto da pandemia. E também fomos nos preocupar com a questão da atividade escolar remota, que, logicamente, foram adotadas pela rede de ensino privado, até para justificar, logicamente, a prestação dos seus serviços, se não haver interrupção na cobrança, e teve toda aquela discussão da redução das mensalidades, mas a nossa preocupação, sobretudo, foi com relação à rede pública de ensino, como essas atividades remotas seriam implementadas, e aí veio o que nós já sabíamos, a verificação de uma grave problemática no país todo, mas que aqui também, no contexto da Amazônia, nós conhecemos muito bem, que é a questão do acesso à internet. Acesso à internet com qualidade, porque não é pela situação ribeirinha, pela população ribeirinha. A população ribeirinha, quilombola, a população indígena, as populações tradicionais em geral, que não tem esse acesso e que também precisaram se organizar. Nós verificamos, então, que grande parte do sistema de ensino, tanto público como privado, não consultou os segmentos escolares, aí envolvidos os professores, os alunos, os técnicos das escolas, mas apresentou as propostas das atividades de forma unilateral. Tá? A gente pode dizer, mas o conselho é composto por entidades da sociedade civil e do Estado. Mas, na prática, o que nós verificamos foi que cada entidade escolar que deveria observar o princípio da gestão democrática não fez. Traçou os seus planos, entregou pronto, finalizado, sem debate aos seus integrantes, e assim vem sendo desenvolvido. Então, nós também focamos muito nessa questão, que é um ponto positivo da pandemia. Nós tínhamos o reconhecimento de que o sistema de ensino particular ele era bastante desigual em relação ao sistema de ensino público. Aí veio todo aquele debate do Enem, da questão da prova do Enem, sabedores os integrantes do governo federal de que não poderia ser definida a situação de forma tão precipitada como foi, na medida em que a maior parte dos estudantes brasileiros que se submete ao Enem não tem os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. E aí nós traçamos uma estratégia, que é assim, Romina, com que eu trabalho desde que eu assumi funções no Ministério Público de Gestão, porque na função de coordenadora do Centro de Apoio, já é a minha segunda vez à frente do Centro de Apoio. Isso aí nos faz ter um senso de responsabilidade maior pelo próprio rumo, destino da nossa instituição, mas que eu também já falo para os meus colegas, porque
são atividades passageiras, temporárias, a gente está por designação das nossas chefias. Em alguns ministérios públicos é cargo eletivo, né? Os colegas votam nos coordenadores de centro de apoio, eu acho isso excelente. Também aqui a gente não tem esse sistema, ainda é, como na maioria, é um sistema de designação, cargo de confiança do procurador-geral, mas na condição de gestora, que eu me considero da política institucional de garantia e defesa dos direitos da criança e adolescente, a gente precisa ter estratégias tanto de fortalecimento interno da nossa atuação, como de fortalecimento externo. Então, desde a primeira vez que eu atuei como coordenadora, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Primeiro, em estreitar essa comunicação com meus colegas. Eu tenho quase 30 anos, eu entrei em 1992, mas eu também sou professora, eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Então, eu sempre refleti quais dificuldades eu tinha ao longo da minha carreira, quando eu atuava no interior, naquela época em que a comunicação era muito mais difícil do que hoje a gente tem, nem telefone, em muitas comarcas que eu atuei, havia. Era rádio para poder se comunicar para fora do município. E luz elétrica não tinha 24 horas. E o que eu gostaria, o que eu esperaria de uma coordenadora, de um coordenador de centro de apoio? Assim que eu falo com meus alunos, olha, eu não posso não ser a melhor professora, mas eu vou tentar ser aquilo que, quando eu era aluna, eu esperava de um professor. Então, o que eu percebi? Primeiro, de ter uma comunicação muito próxima com meus colegas, de sentir, de fato, as demandas, as angústias, de buscar encontrar soluções com eles, porque não é fácil. Aqui também no Pará, como no Amazonas, eu tenho certeza, são várias regiões diferentes entre si. Uma realidade é o Marajó, outra realidade é o Nordeste do Pará, outra realidade é o Sul do Pará. Tentar uniformizar procedimentos, eu acho também muito importante. A gente tem na nossa instituição muitas, infelizmente, a gente sabe que é um ponto ruim, de vaidades, né? De fogueira de vaidades, às vezes, isso é muito típico do profissional do direito. Mas eu digo assim, que no momento em que a ação de um promotor de justiça ela tem uma repercussão social positiva, é para todos os membros. Ao mesmo tempo, o contrário se aplica. Quando um promotor de justiça atua de forma que macula a sua atuação, não é apenas a atuação dele, é a atuação de toda a instituição. Então, traçar estratégias de, primeiro, aproximação entre a administração superior e os membros, independentemente, por exemplo, de correntes políticas. Eu até defendo que o cargo do centro de apoio ele precisa ser um cargo técnico. Apesar de ser um cargo de confiança da gestão, da Procuradoria-Geral, ele precisa ser de pessoas que tenham, primeiro, conhecimento técnico suficiente e essa vocação, vamos dizer assim, para um diálogo permanente e estreito com os colegas, independentemente de questões políticas internas que toda instituição possui, não é diferente do MP. Outra coisa que eu digo que é fundamental, que eu aprendi ao longo da minha carreira, e que isso eu sempre passo para meus colegas, é uma atuação permanentemente em parceria com a sociedade. Mas como em sociedade, Leane? Com os segmentos representativos do movimento social. Então, se nós, Ministério Público, defendemos os interesses mais relevantes da sociedade e precisamos... Principalmente na infância, não é, Leane? Principalmente na infância, precisamos resguardar os grupos socialmente vulneráveis. Quem vai nos dar fotografia e vai nos auxiliar nessa atuação são as entidades de defesa desses direitos com representação social. Então, essa aproximação, agora, deixa eu fechar aqui, está muita luminosidade. Agora, na pandemia, nós percebemos muito isso, tá? Que essa interlocução, o Ministério Público ele ficou muito como mediador desse diálogo entre a sociedade civil com as suas demandas durante a pandemia e os governos municipais e estaduais. E aí veio aquilo que eu estava falando no início, um ponto muito positivo. Os canais de comunicação virtual nos aproximaram dos colegas e nos aproximaram também da sociedade. Então, se antes era tão complicado fazer reuniões bimestrais, trimestrais, dos nossos grupos de trabalho, com colegas de todo o estado do Pará, nós fizemos inúmeras reuniões com colegas de todo o estado, em tempo real, discutindo os problemas, grupos foram criados, então isso fortaleceu a atuação conjunta. Muito diferentemente de um promotor atuando numa ação, num procedimento extrajudicial, é um grupo de promotores reunindo... Nós percebemos isso em todos os campos, não é? Na educação, aqui, na questão protetiva. Em todos. E na infância, aí veio essa pauta mais recente, que é o retorno das atividades escolares presenciais, e nós, logo de início, partimos para a seguinte estratégia. Vamos
divulgar para a sociedade os princípios constitucionais da educação, que são o acesso à educação universal e igualitária, o princípio da isonomia na educação, a questão da gestão democrática da educação. Então, em diversas reuniões, o que eu repetia, por exemplo, para os gestores das entidades privadas que não estavam acostumados a sentar com o Ministério Público. Havia uma falsa ideia de que a promotoria da educação era só direcionada às escolas públicas ou à rede pública de ensino. E eu sempre repetia nas reuniões, porque, coincidentemente, eu sou titular hoje da promotoria de educação, que eu fui removida da infância. No final do ano, eu pedi para a educação, eu era do sócio educativo, eu disse, não, vou para a educação agora tentar fazer um trabalho mais de prevenção, já que eu estou muito tempo aqui nas consequências da falta de políticas com o sócio educativo. E eu dizia, vocês têm que compreender que vocês são concessionários de serviço público. Concessionários de serviço público. Vocês se submetem a todas as regras que as escolas da rede pública se submetem pela Constituição. E mostrar para a sociedade, por exemplo, que não caberia essa diferenciação que até é registrada nas normas do Conselho Federal, de que há peculiaridades entre o sistema particular e o sistema público. Isso tem que acabar. O sistema público tem que ter tanta qualidade quanto o sistema particular. E esse é o papel do Ministério Público. De zelar para o aprimoramento do atendimento de crianças e adolescentes que não têm condições de ter uma cadeira no ensino particular da rede particular. Então, aqui, por exemplo, Romina, nós estamos até agora numa verdadeira batalha para que, quando ocorra o retorno das atividades escolares, que esse retorno seja universal. Que seja Como está a situação no Pará no momento? Nós, somente numa comarca, houve o retorno das escolas particulares, que foi no sul do Pará, em Marabá, e a colega está adotando as providências. Tem as questões políticas, que você já bem conhece, às vezes, entre os governos municipais e o estadual. Isso foi um ponto crítico durante a pandemia, essa falta de interlocução, muitas das vezes, entre as três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Na capital ainda não houve retorno. Nós estamos com essas reuniões, que nós fizemos foi o seguinte, nós vamos ser a voz da sociedade. Então, nós fizemos uma escuta, até inspirados no MP do Pernambuco, que fez. A gente fez a nossa escuta para o diagnóstico. Praticamente, a maioria de quem respondeu à escuta foram as famílias, os alunos, professores da rede pública. Então, é denotar, de fato, que a grande preocupação é com a rede pública de ensino. E nós começamos a fazer uma série de reuniões com todos os segmentos, com o conselho, com as secretarias, com os professores, os sindicatos e com os alunos. Foi uma reunião assim histórica, com quase uma centena de representações de alunos indígenas, quilombolas, de população ribeirinha, de escolas privadas, de escolas públicas. Então, esse diálogo e a própria forma como os alunos, porque, como eu sempre disse, eu dizia, né, o titular do direito da educação, do ensino fundamental, são crianças e adolescentes, nós temos que ouvi-los. Qual é o sentimento deles nessa pandemia? Então, isso, de uma certa maneira, nos inspirou a atuar cada vez mais nesse acompanhamento. Nós tivemos diversos percalços, por exemplo, escolas particulares que, sob justificativa de visita às instalações nos seus estabelecimentos, de famílias e alunas, estavam, na verdade, realizando atividades pedagógicas que estão suspensas. Então, nós fizemos uma intervenção nesse sentido e a gente está realizando reuniões. Eu acho que agora, em setembro, talvez ocorra o retorno. A proposta do Ministério Público é que seja gradual, de acordo com as faixas etárias. Mas existe toda uma pressão, né, Romina, dos setores econômicos em geral, com relação ao retorno dessas atividades, mas, pelo menos, os comitês de saúde estão em permanente contato com o Ministério Público, colocando as providências, tanto de prevenção como de contingenciamento, antes que as aulas, de fato, voltem a ser realizadas presencialmente. Mas é uma luta tremenda. Eu sempre repito, eu fui vítima de ataques em redes sociais, usando fotos da minha vida privada, exatamente porque eu estava na linha de frente, e aí vem todo o sexismo, também a questão de gênero. Contrário. Mas aí eu já estou tomando as providências também, porque se eu não defender meu direito, quem é que vai defender? Se eu defendo das demais pessoas da sociedade, eu também não vou deixar ataques, né, ilícitos à minha imagem, à minha intimidade, à minha vida privada, assim, e os colegas se sentindo também nessa luta, né? São batalhas perdidas, batalhas ganhas, e que a gente vai, talvez, dessa pandemia, tirar grandes lições. Porque vocês estão seguindo aí a própria orientação do setor de saúde, que diz que não ainda é o momento.
Sim, na verdade existem comitês, né? Tanto o comitê estadual como os comitês municipais e algumas prefeituras. Então, nós cobramos, na verdade, desses comitês, o Ministério Público, que aqui também, a gente estreitou muito a relação do Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal e do Trabalho. Então, Certo. Como aqui as toda essa reuniões todas são feitas força-tarefa, com essas, isso aí uma foi um força-tarefa, ganho isso. também, um ganho Isso. significativo da pandemia, essa aproximação Sim, dos sim, ministérios públicos, porque cada um sim. vai na sua retaguarda, né? Cada um Que dentro da também sua. aconteceu. Isso foi Por fundamental. conta Então, da facilitação do meio virtual. exatamente. E também, e acabou que foi muito coincidente. O ponto de vista de cada Ministério Público Sim, coincidiu em sim. quase todas as matérias. Então, No sentido de seguir a ciência. isso, exato. Como órgãos de controle, é o que a gente vem colocando para os comitês de saúde, que eles nos apresentem, de fato, as informações integrais com relação à base de segurança sanitária para o retorno dessas atividades. Quando nós não concordamos com os dados apresentados, a gente muitas das vezes recorre às medidas judiciais. O sistema de justiça também está muito hesitante com relação a todo esse contexto. Eu vejo o Ministério Público muitas das vezes não conseguindo vitória nessas ações, mas eu acho que é porque é um contexto novo em que está todo mundo ainda muito, às vezes, tateando por onde ir. Mas na área da infância e juventude, eu acho que o principal ganho é esse, é uma aproximação. E o principal prejuízo que a gente está sentindo é o que quase todos os segmentos, é o contato próximo, né, com as comunidades. Leane, eu admiro muito seu trabalho também na área da violência sexual. Você poderia falar sobre, quando eu ouvia que você falava, você veio aqui no Pacto, né, da Primeira Infância, falar sobre esse trabalho. Eu queria muito que você falasse dessa experiência, mesmo antes da pandemia, quando você fez toda essa mobilização. A questão da violência sexual no Pará é a questão do arquipélago do Marajó, que historicamente tem os piores índices dos casos de violência. Assim, grande parte da população infanto-juvenil sofre esse tipo de situação, sobretudo no âmbito do abuso sexual, né, o abuso intrafamiliar, mas a gente tem também a problemática da exploração, das meninas que muitas das vezes, em troca, né, de favores, serviços sexuais, para obter um pouco de recurso financeiro e, às vezes, até recurso alimentar, em troca de comida, elas terminam por se submeter a atividades de prostituição nas balsas que trafegam naquela região do arquipélago do Marajó. Independentemente dessa questão da violência no Marajó, nós, no nosso grupo de trabalho da infância e da juventude, esse foi um dos eixos, nós focamos muito na questão que a violência sexual, como as demais formas de violência, ela vai ser produto, na verdade, da negação de direitos fundamentais no âmbito do que consta na Constituição de Estatuto. Então, por óbvio que a violência sexual ela vem muito da questão, né, da violação do direito fundamental a uma educação sexual adequada e a questão também do saudável desenvolvimento familiar e comunitário. Então, é perceber que nós trabalhamos durante muito tempo na nossa atividade institucional na persecução dos agressores, na responsabilização criminal daqueles que são acusados do cometimento da violência. E aí a gente foca muito forças nos inquéritos policiais, nos processos criminais, nas perícias, e a gente sabe que nesse âmbito, inclusive probatório, é muito complexa a produção da prova em se tratando de violência sexual. E em muitos processos, a absolvição do réu por falta de elementos suficientes à convicção do julgador. E perceber que a atuação persecutória do Ministério Público acusatória ela é fundamental. A sociedade, inclusive, nos cobra isso com relação à questão da impunidade, à questão do próprio combate à violência. Porém, o que nós percebemos aqui no planejamento das nossas ações é que há uma necessidade muito grande de incremento das ações de prevenção. Então, o que nós percebemos, por exemplo, no próprio arquipélago do Marajó, é que muitas vítimas, porque inicia o processo de violência em tenridade, elas sequer têm consciência de que estão sendo submetidas a ataques à sua dignidade sexual ou a uma naturalização da violência. A avó daquela menina foi submetida a esse contexto, a mãe foi submetida, sempre foi assim e sempre será. Tá? Ninguém vai conseguir mudar. Então, nós fomos adotar uma estratégia institucional de fortalecer a nossa atuação na prevenção.
na sensibilização, principalmente do quê? Da própria população infanto-juvenil, do grupo vulnerável. A gente percebeu que, por parte da população adulta, havia muito essa tolerância, essa naturalização. Não é à toa que a gente viu agora essa situação recente da menina que teve que fazer o aborto legal. A gente percebe que grande parte da opinião pública vai de encontro à vítima, que precisou da providência legal, e não do agressor. E, infelizmente, na prática, é o que acontece. Muitas das vezes, esse processo de culpabilização das vítimas, que é extremamente violento. E aí a estratégia foi dos colegas começassem a fortalecer a rede de proteção em cada município, a rede de proteção aí entendida pelos segmentos da educação, da assistência social, da própria questão da saúde, para notificação dos casos, identificação. E a gente percebeu que uma das estruturas mais exitosas de intervenção seria a educação. Porque, a partir do momento que você trabalha, discute com crianças e adolescentes a problemática da violência, tanto do ponto de vista individual, né, do sujeito entender e compreender o seu direito fundamental a crescer e se desenvolver de forma saudável na sua sexualidade, sem nenhum tipo de opressão, tá? Ou de imposição de práticas inadequadas à sua faixa etária. Então, desde muito cedo, crianças precisam ser orientadas nesse sentido, como do ponto de vista social, compreender por que tantas pessoas ainda precisam abrir mão desse direito fundamental da sua dignidade sexual em busca da sua sobrevivência, discutir essa perspectiva e fortalecer o protagonismo, a própria reflexão de crianças e adolescentes. Aí nós usamos como estratégia a realização de um concurso cultural de redação e desenho, que seria uma forma de interação mais lúdica, porque é muito chato para criança e adolescente ficar ouvindo palestra e blá, blá, blá de adulto, tá? Mesmo que do sede envolvendo todo o estado. Não, no Marajó. Esse projeto piloto foi no Marajó, tá? Primeiro teve toda uma sensibilização dos colegas. Ninguém queria trabalhar no Marajó, pelas péssimas condições. Se eu posso trabalhar numa comarca com melhores condições sociais, estruturais e urbanas, eu não vou lá para ir no Marajó. Em muitos locais que não tem nem veículo automotor, não tem luz, a água é de péssima qualidade, apesar da mudança de água da natureza. Primeiro, nós sensibilizamos os colegas para essa problemática, da nossa responsabilidade, da absoluta ausência do Estado naquela região, e que nós, como Estado, teríamos também que fazer a nossa meia-culpa. Os colegas, então, assumiram, foi um pacto, primeiro, institucional, entre os colegas do Marajó, para que eles, de fato, se engajassem nesse projeto. Depois, nós discutimos o projeto. A gente prêmio, imagina, o simbólico prêmio muito discutido é tablet, é isso? Não, o prêmio vai ser vir receber na capital o diploma do concurso na Semana da Criança e Adolescente, que para quem mora no Marajó, vir para a capital é uma viagem, né, para a cidade, vamos dizer assim. E aí foi um sucesso. Tanto a primeira edição como a segunda edição, isso mobilizou toda a rede municipal, porque no Marajó quase não tem estrutura de educação particular. Os colegas mobilizaram toda a rede municipal, então fizeram encontros com as crianças. A temática foi amplamente discutida, e a perspectiva é que, discutindo na escola, as próprias crianças passaram a discutir nas famílias. Muitos casos foram reportados. Houve a conscientização ampla da problemática. Então, a gente estava, pouco antes da pandemia, sistematizando esses dados. A gente estava contabilizando os processos e procedimentos, quais as ações cada colega enfrentou, as dificuldades. E quando veio a pandemia, a gente teve que dar uma pausa, e agora a gente vai resgatar. Mas, sem dúvida, assim, foi uma ação muito vitoriosa do Ministério Público, fortaleceu muito a nossa imagem. A partir daí, outras ações de outros órgãos públicos do sistema de justiça ou sem ser do sistema de justiça terminaram por ser fomentadas, e, coincidentemente, o próprio governo federal veio com a questão do Abraço Marajó, continua tendo uma interlocução próxima com os colegas, o governo do Estado também. E, assim, talvez tenha sido um passo pequeno diante da dimensão do problema. Instituições internacionais que não transitavam tanto pela região, teve uma visibilidade para o problema muito grande. O próprio Unicef vem planejando ações específicas, vinha planejando, agora a gente vai ter que reestruturar. A Childhood nos procurou
pedindo nosso apoio, nossa capacidade de articulação. Nós passamos a ser uma referência. Antes, a principal referência de atuação de defesa dos direitos humanos do Marajó era da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Os próprios promotores que atuaram começaram a ganhar reconhecimento do CNMP, isso daí foi importante, né? Muito. E os colegas também se empoderaram, sobremaneira. Eu me emociono, às vezes, eu vejo colegas assim, recém-ingresso, porque o Marajó é a porta de entrada. Então, em geral, são meninos e meninas que acabaram de fazer o concurso. Isso. Mas eu vejo, assim, grandes promotores hoje. Um colega foi de uma comarca, o Rodrigo de Portel. Eu recebi um telefonema, olha, o New York Times quer falar com o promotor de justiça de Portel. E aí eu liguei. Anteontem, minha colega de Breves, eu estava conversando com ela hoje de manhã, a Vanessa, menina nova, maravilhosa, comprometida. Leane, eu recebi uma ligação do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher de Direitos Humanos, para tratar, e chamou outras 2 colegas. Então, de fato, orgulha o Ministério Público hoje ser referência nesse combate à violência sexual, naquela região. Isso inspirou colegas do Estado inteiro, essa articulação. E, assim, foi um ganho. Eu espero que, mesmo quando eu não esteja mais no centro de apoio, que a gente retorna para nossas atividades de execução, que esse trabalho prossiga e que até outras iniciativas também bem intencionadas, que consigam ter essa dimensão, possam ser implementadas, sabe, Romina? Eu quero também, agora já aproveitando que eu estou falando contigo, eu acho que nós, promotores aqui da região, precisamos também nos aproximar. Talvez agora nessa etapa seja fundamental isso. Vamos marcar. Pode contar comigo. Bora marcar uma reunião também aqui. Recentemente houve a reunião dos procuradores gerais aqui da Amazônia Legal. Eu gosto de trabalhar unida. Por isso e eu vi que aqui a procuradoria é feminina. A maior parte das procuradoras são procuradoras gerais de justiça. Eu acho que a gente pode fazer essa articulação para reunir, por exemplo, nós, coordenadoras de centro de apoio da região. Por quê? Porque nós sabemos das nossas especificidades. Eu integro grupos nacionais, eu sempre bato. Não adianta vocês construírem políticas de Brasília para o mundo, como se fossem políticas universais, porque nós temos realidades próprias que precisam ser consideradas, dificuldades, essa questão da exclusão digital na região amazônica, ela é gritante, precisa haver investimento do governo nesse sentido, de propiciar o acesso à internet de todos os grupos, porque hoje, na pandemia, sem acesso à internet, você não é ninguém. E eu acho que seria uma boa deliberação dessa nossa reunião aqui, Romina, a gente já fortalecer a nossa atuação na região norte, bora começar a mobilizar os nossos colegas de centro de apoio para estreitar, para ser uma voz, porque como a gente ouve dos nossos amigos das populações indígenas e tradicionais aqui, voz a gente tem, a gente só não é muitas das vezes ouvido pelo resto do país, entendeu? Eu acho que é isso. Trocar os nossos trabalhos, porque pelo que eu estou lhe ouvindo, eu estou vendo que nossas ações são muito parecidas. Nessa questão da educação, temos trabalho muito parecido. Essa questão da violência sexual também. As nossas realidades são muito parecidas. Então, tudo que temos é unir forças mesmo. Na infância, trabalhamos assim, né? Não só unidos entre os promotores, mas com a nossa rede de proteção. Meu trabalho foi todo, no primeiro momento, logo que eu cheguei na coordenação, meu trabalho foi todo voltado para isso, para essa união com a rede de proteção e com os promotores. Porque eu creio que na infância só há condição de trabalho assim, unido com a rede. Porque quando você fica no pedestal de promotor, seja lá a profissão que você tiver, você não consegue fazer o trabalho favorecendo o melhor direito da criança e do adolescente. Esse você só consegue em trabalho de proteção em rede. Com certeza. E eu creio que legitima nossas ações, é isso. E aí, nós aprendemos isso no nosso grupo do Proinfância, agora do COPEG. Hoje, por exemplo, aquela pergunta do colega do PPCAM já nos abriu para vermos que aqui no Estado está paralisado. Temos a verba, mas não tem, o projeto está paralisado, já vamos correr atrás. Olha só como é importante essa troca de experiência, né? Então, já fica, com certeza, como deliberação do nosso encontro, esse apoio mútuo aí dos estados todos da região norte dessas comunidades. E a gente vai fazer, exatamente, com essa aproximação, a gente aproxima também as entidades de defesa com certeza, da criança e do adolescente. Porque o PPCAM, eu te falo que eu acompanho, eu já era do comitê gestor da outra, porque é sempre coordenador de centro de apoio aqui no Pará, que tem a cadeira, digamos assim, de representação do Ministério Público e vem alguém da execução que atua
também na área da infância. Então, eu sou a titular, digamos assim, e a minha colega da infância, a Rosilene, é a suplente. Mas o que na verdade, o PPCAM aqui no Pará, ele conseguiu de conquista foi graças à atuação de uma ONG, que é o Movimento República de Emaús, Centro de Defesa da Criança e Adolescente, que há décadas o padre Bruno, saudoso padre Bruno Sec, que é um dos grandes referenciais do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que acabou falecendo agora no contexto da pandemia, mas que é conhecido nacional e internacionalmente durante todo o trabalho da Constituinte. Essa ONG, ela sempre denunciou e ela sempre mobilizou a sociedade em torno de defesa dos excluídos. E essa pauta dos ameaçados de morte foi uma das bandeiras. Ela é hoje, por exemplo, a ONG que executa as atividades e que vem junto com o Ministério Público, Federal e Estadual, cobrando do próprio governo estadual as pactuações com o governo federal para o recebimento dos recursos e implementação aqui. E eu lhe digo, com todos os problemas que o programa enfrenta, muitas vidas foram salvas de inserção de crianças e adolescentes, sobretudo os que são ameaçados pelo Aqui tráfico. precisa muito. Aqui nós temos uma estatística do número de mortes exorbitantes de adolescentes. Precisa muito. Toda vez nós conseguimos, mas via Brasília, via nacional. Que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, a gente pode... implementar. Olha, eu já acho uma pauta excelente para a gente tratar. Nessa reunião que a gente pode articular, a gente pode criar esse grupo, propor. Tu pode pautar até lá na Copej, porque lá tem os representantes, né? Ótimo. Dos centros de apoio, a gente dizer que nós tivemos essa nossa reunião hoje, que a gente teve a ideia de, exatamente pelas nossas distâncias, porque uma coisa, eu sempre digo, uma coisa é o Sudeste, que vocês estão um do lado do outro, e em 3 horas um se encontra com o outro no mar. Aqui a gente leva dias para sair do Acre para vir para Belém, vai primeiro para Brasília, vai para São Paulo para vir para Belém, porque não tem um voo para cá. Então, a gente vai se aproximar nesse contexto para discutir nossos problemas comuns, para compartilhar tanto as nossas vitórias como os nossos desafios, exatamente porque a gente tem um contexto, né, muito semelhante aqui dentro das nossas realidades, guardadas as regionalidades. Eu acho que vai ser ótimo, Romina. Fico à disposição dos Estados Unidos aqui da Amazônia. Também fico à disposição. Eu vejo também, pontuando aí do que tu falaste, aqui nós também estamos nessa fase de reunião na questão das crianças refugiadas em situação de rua. Também estamos na fase de reunião com a Unicef, com a Acnu, para conhecermos a realidade. Temos 2 promotoras muito atuantes aqui, a doutora Vânia e a doutora Nilda, você deve conhecer lá do Grupo Pro Infância. Sim. São muito atuantes nessa área, são muito experientes, compartilham muito da experiência delas comigo. E são muito atuantes nessa área da proteção, na questão protetiva. E aí estamos nessa fase de reunião para traçarmos estratégias, porque aqui o número de crianças na rua é incrível. Muito triste, muito triste. E estamos nessa fase de manter programas, projetos que possam fazer com que os pais saiam para trabalhar, os refugiados, e as crianças não precisem acompanhar. Não Vocês têm um contingente bem maior aí do que o daqui. Aí é muito mais grande, né, muito triste, muito triste. É uma realidade muito triste, gritante. Passamos a pandemia inteira em reunião, em estratégia. Agora, quinta-feira, amanhã, né? Eu vou visitar, eu e as doutoras, Vânia e Nildo, vamos visitar pessoalmente os abrigos. E vamos trocar experiência, porque eu vejo que você tem experiência nessa área. Vamos continuar esse trabalho. Eu espero que essa reunião, esse nosso encontro virtual se transforme um dia num encontro físico. Eu quero dizer para você que eu já admiro o seu trabalho muito, desde quando conheci aqui, todas essas suas palavras que você falou aqui desse trabalho que você faz, que você fez lá no Marajó, inspirou muito. Quando eu assisti a primeira vez aqui, eu fiquei muito emocionada, porque exatamente o que eu quero passar, essa nossa live vai ficar gravada, e apesar de não ter agora tantas pessoas assistindo, mas ela vai ficar gravada, e eu espero que inspire os meus colegas promotores do interior, para que eles possam entender que, às vezes, um pequeno projeto, um pequeno trabalho numa área pode sim ser reconhecida, não é? E daí eles possam, uma área tão importante, tão fundamental. Aqui nós temos a doutora Delisa, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a doutora Renata Simões na área da educação,
exatamente nessa questão aí de conscientização da violência sexual, um trabalho de conscientização com apoio da coordenação da infância, eu já coloquei, nos colocamos na questão protetiva, porque aqui, deixa eu te explicar, não sei como é que é aí no Pará, queria ouvir tua experiência, mas aqui no Amazonas, a questão da persecução penal, ela fica na área criminal. Na área da infância, nós fazemos só a parte protetiva, a questão da proteção. E as varas de combate sexual ficam no... subordinados não, mas ficam atreladas à coordenação criminal. Entendi. Então, aqui não ficam com a não infância. de apoio. Aqui, não. Inclusive, a educação também não fica aqui. A educação aqui, fica possível. Entendi. Aqui, essa questão de atribuições é um problema no país todo, que não é uniforme, né? Cada Ministério Público se organiza de um jeito. A Promotoria da Capital é uma das poucas que eu conheço no país que tem 2 cargos de crimes contra criança e adolescente. Então, são 2 promotores da infância e da juventude que atuam perante as varas, as 2 varas de crimes contra criança e adolescente. Então, são varas criminais, mas os promotores de justiça, os 2 cargos da capital atuam, são da Promotoria da Infância e da Juventude, quando a vítima é menor de idade. No interior, houve essa especialização durante um tempo, os promotores da infância atuavam junto às varas de crimes, só que por conta de muitas das vezes ser um cargo e apenas um cargo, mesmo sendo promotor de segunda instância, acabava que as audiências se sobrepunham. Então, às vezes, o colega tinha audiência na vara de infância e vara, ao mesmo tempo, simultaneamente, na vara de crimes, na vara criminal. E aí há uma tendência recente de, sem ser na capital, no interior, a organização das atribuições ficar como é aí. Os promotores da área criminal atuando perante a vara criminal e os promotores da infância na área de crime. O que eu penso como fundamental é que precisa haver uma capacitação permanente. A nova lei da escuta protegida, ela veio em boa hora. Por quê? Porque a nova lei da escuta protegida, ela fala na proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, independentemente da vara. Ela vai ter que ser cumprida numa vara de família, numa vara civil, numa vara criminal. Na minha, por exemplo, eu sou do infracional aqui. Nas varas infracionais, porque o menino que é autor de ato ilícito pode ser vítima ou testemunha. Então, o que eu acho primeiro, a capacitação. Então, em todas essas lives durante a pandemia que a gente tem realizado, mesmo quando não são lives com público jurídico, com o público do Sistema de Justiça, eu fiz uma sexta-feira que, na verdade, os integrantes, eu era a única, tá? Profissional do direito. O resto não eram diretores, técnicos, era uma live sobre acolhimento institucional. Eram gestores, eram técnicos, eram representantes de ONGs que trabalham nessa questão do acolhimento institucional. E o que eu disse a eles? Que essa seara do direito da criança e do adolescente, apesar do Estatuto já ter 30 anos, ela é muito nova, do ponto de vista da cultura jurídica. Então, ainda há muita coisa arraigada na cultura jurídica do Código de Menores, que até colegas mais novos que entram no Ministério Público ainda vêm com uma concepção distorcida dos princípios e paradigmas do novo direito da criança e do adolescente. Então, capacitação, combina, é algo que eu penso que tem que haver um investimento muito grande, institucionalmente falando, tu está falando pelo CEAF, então é investir nessa capacitação. Nós que já somos convertidas, eu costumo dizer assim, a gente conhece muito profundamente essa temática e os macronormativos, mas nem todo profissional, inclusive os próprios integrantes do sistema de justiça conhecem. Quem atua, por exemplo, num processo de apuração de ato infracional não pode atuar como promotor criminal. Ele não pode ser um promotor acusatório na seara infracional, porque é completamente diferente. A gente pode até aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal e o Código Penal, mas o que rege o procedimento de apuração de ato infracional não são os princípios do direito penal. Então, é dizer que quem trabalha na seara do direito da criança e adolescente precisa se especializar. E quem não também precisa ter esse norte. Eu disse até numa live assim, que não necessariamente conhecer a lei significa saber aplicá-la. Não basta decorar o artigo da lei. Você tem que conhecer todo o arcabouço principiológico, todas as diretrizes da melhor doutrina, senão você vai aplicar a lei de forma indevida e vai ver tantos erros cometidos na prática. Esse investimento, então, os centros de apoio, em parceria com os centros de estudo, nessa capacitação, inclusive quando você mobiliza os colegas a atuar em determinadas áreas, você também estimula os colegas a se aprofundarem.
Agora também, por exemplo, fiquei super feliz. Uma colega que não tem muito tempo de carreira acabou de lançar um livro comentando a nova lei da escuta protegida. E foi muito, a partir da sensibilização dos nossos encontros, ela passou a estudar e se especializou. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo colegas brilhando, colegas que se destacam nessa área, porque parece que, às vezes, assim, é sempre a mesma panelinha. São sempre as mesmas pessoas, a gente sai de centro de apoio, volta, encontra as mesmas pessoas, alguns enveredam por outros caminhos, alguns permanecem fiéis à matéria, mas quanto mais gente, quanto mais colegas a gente conseguir sensibilizar para atuar nessa área, melhor sociedade a gente vai ter. Porque se o Ministério Público focar nessa área, ele já está ganhando muito com relação ao cumprimento dos seus objetivos. Pronto, era isso que eu queria com essa live. Era exatamente isso. Esse fomento, fomentar essa paixão, tratar desse tema tão importante para a sociedade e com a rede de proteção, né? Tratar com a sociedade de modo geral e com os colegas, deixar aqui registrado no CEAF esse fomento, essa paixão, todas essas palavras que você disse, que tudo mais que eu acrescentar, né? Não vai ser tão suficiente quanto você falou. Você disse exatamente todas as palavras importantes aí que eles possam entender e possam se apaixonar pela infância, porque eu acho que é um tema muito importante. A capacitação é o dom também, porque para você trabalhar na infância, você tem que ter o dom também de trabalhar com a infância, né? Você tem que ter o dom com a matéria, porque tem que ter essa capacidade de união, né? Essa capacidade de humildade, de trabalhar com o tema, porque você trabalha com... Trabalhar em conjunto, um só não consegue. Trabalhar em Precisa conjunto. ser a união. Eu penso, Romina, eu penso que a nossa criança e missão... adolescente como tema mesmo. Exato. Primordial. E não você, não seu pessoal. Não, Pode eu falar, penso exatamente isso. Eu acho que quem faz concurso, quem presta concurso no Ministério Público, precisa ter essa consciência da sua missão no mundo. Independentemente do seu dever institucional, é a missão que você recebe a partir do momento que você logra êxito e ser aprovado num concurso desse. Eu poderia ser qualquer outra coisa do ramo jurídico. Podia ser uma consultora, podia ter ficado na área acadêmica, que também sempre foi a minha paixão, a questão de ser professora. Eu podia ser uma advogada, militante, que também seria muito bom, podia ser magistrada. Então, nós temos um leque de opções. Mas, a partir do momento que a gente presta, realiza o concurso, assume a função, a gente precisa saber e conhecer o peso da nossa responsabilidade de missão de vida. O mais importante, eu sempre digo, até nem como promotora, como pessoa, eu ouvia da minha mãe muito isso ao longo da minha vida, é deitar à noite a cabeça no travesseiro e saber que eu fiz tudo o que eu podia para cumprir essa missão. Às vezes, a gente até paga um preço alto do ponto de vista pessoal, da nossa vida afetiva, da nossa vida familiar, de convivência com nossos amigos, de convivência com as pessoas do nosso núcleo familiar, mas quem faz concurso do Ministério Público já tem que ter consciência disso, de que a gente vai pagar preços exatamente por uma boa dedicação. Senão, é melhor não escolher essa carreira. É melhor escolher outra carreira que talvez não te cobre tanto, mas também a gratificação e a satisfação de ouvir desde as pessoas que a gente atende. Às vezes eu ouço assim, doutora, eu rezo pela senhora todo dia. Já ouvi de várias pessoas ao longo da minha carreira, que eu conheci. A senhora pode ter certeza que a senhora vai estar nas minhas orações. Mesmo que eu não tivesse uma espiritualidade, eu vi isso, é algo muito que não tem preço. Né? É algo que mostra que você, de fato, está fazendo um pouco pelo seu próximo, pela sociedade. E saber também que pode ser uma atividade pequena, mas quantas pessoas tiveram uma mudança de vida com a repercussão do seu trabalho. Então, é imensa a nossa responsabilidade, né, Romina? Imensa como coordenadoras de centro de apoio, a gente tem que ser o exemplo, então, a gente tem que ser o exemplo, a gente tem que ser o símbolo, a gente tem que ser o estímulo, a gente tem que ser o ombro, né, amigo, para acolher o colega, para ouvir também as suas dores, as suas angústias, isso a gente faz direto. E dizer que a gente também não tem fórmula mágica, né, Romina? A gente também não... Se a gente tivesse fórmula mágica, a gente estaria até noutra atividade, que não o Ministério Público. Mas é isso, eu acho que são nossos colegas os pequenos, grandes super-heróis desse Brasil, que muitas das vezes transformam a vida. Eu queria imensamente te agradecer ter aceito esse convite do CEAF, dizer que eu sou muito honrada de ter realizado hoje esse bate-papo com você aqui na live e que o nosso trabalho possa agora se estreitar.
dizer que é um imenso prazer. Eu já tinha feito convite para você vir pessoalmente. Não, eu não fui, já estava tudo certo para eu ir. Mas eu aí vou, assim que com essa fase certeza, vamos passar, esperar a gente você aqui fisicamente. Eu adoro Manaus, adoro Isso, tudo. você vai vir sim, com certeza, para falar com a gente fisicamente aqui no nosso seminário. E você vai vir aqui também, né? E tu aqui em Belém também. Muito obrigada. Sim. Vamos ver se a gente consegue fortalecer essa interlocução entre os ministérios públicos aqui do Norte. Já vamos colocar lá no nosso grupo. Eu já queria agradecer. Bate uma foto nossa aí, eu não sei bater. Tu consegue bater a nossa foto? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, para mim, é melhor você bater. Dá um sorriso aí. Pronto, para a gente colocar no nosso grupo nacional dos coordenadores de CAOS. Porque para mim aparecem os comentários. Eu quero agradecer desde logo os colegas que participaram. Eu não estou vendo os comentários. Cadê Cristiane, Vitor, Ellen, a doutora Jussara, Igor, Cefaí, todos que participaram, doutora Tereza, quanta saudade. Todos eu vou ter que... Olha, bora fazer o seguinte, então. Vou marcar a live agora daqui. Vou marcar a live. Eu vou pedir para o Ministério Público Oficial marcar uma live agora com a Romina cá para o Pará para poder divulgar para os colegas. Pronto. Vamos já ver isso agora em setembro, Romina. Para a gente aí vai ser a tua vez de ficar falando. Eu já falei, aí tu vai falar. E a gente pode até marcar, Romina, até tive uma ótima ideia. Vamos marcar para falar com relação à experiência de vocês nessa questão do retorno às aulas. Eu tenho uma reunião amanhã com o grupo daqui da saúde e da educação. Eu já vou anunciar que a gente vai fazer. Tão logo a gente possa agendar para que tu venhas conversar sobre a experiência de vocês aí nessa área, tá bom? Tá bom, então. O Ministério Público daqui agendar essa live. Tá? O CEAP. Obrigada. Eu já vou fazer lá nossa proposta no COPES, para o nosso Comitê do Norte. Um abraço a todos, agradeço a todos a participação. Obrigada, querida Leane. Obrigada a todos que nos assistiram. Tudo de bom, até a próxima. Obrigada ao Ministério Público do Pará. Tchau.